Olá, estudantes da segunda série, eu sou a professora Ilana aqui do Centro de Mídias. Nós estamos aí dando continuidade, finalizando a atividade 5. Eu já quero começar essa aula agradecendo aí a participação da Diretoria de Ensino de Itapecerica na aula de ontem. Foi muito bacana eles estarem aí contando aí do projeto de vida deles e do aspecto financeiro. Quanto será que eles precisam aí para concretizar o projeto de vida deles? Foi muito bacana a conversa com os 4 estudantes. Eu amei. Muito, muito obrigada por vocês estarem aqui no estúdio. E fica aí meu convite. A escola que quiser ir participar da nossa aula, entre em contato aí nos canais do Centro de Mídias, no meu canal próprio, também pode entrar aí. E aí fala com a gente e a gente tenta agendar aí essa vinda de vocês aqui no estúdio do Centro de Mídias. Vamos lá, então, eu vou passar aí o nosso resuminho. Eu sou a professora Ilana, aqui do Centro de Mídias. O aprofundamento é a matemática conectada, a unidade curricular é a educação financeira sustentável e o componente é a educação financeira em conexão. Lembrando que essa UC, ela tem 4 componentes. Conexão empreendedora, educação financeira, que é a nossa conexão empreendedora, fenômenos gráficos, fenômenos físicos e gráfico, e tem influência na mídia, são 4, e aqui no Centro de Mídia são 4 professores diferentes. Nós também fizemos uma aula aí, uma junção com os 4, sistematizamos aí o que cada um aprendeu e o que cada um ensinou aí dentro dos seus componentes. Foi muito bacana, essa aula vai para o ar aí essa semana. Acho que essa semana ela já está aí no ar para vocês. Então vamos lá. Nós estamos na atividade 5, na última de desenvolvimento. Lembrando que cada atividade, nesse componente curricular, né, que é a educação financeira. Educação financeira. Ele está dividido em 5 atividades: AT1, atividade 2, atividade 3. Atividade 4 e atividade 5, e dentro de cada atividade ela tem 3 etapas: introdução, desenvolvimento e sistematização. Esse aí é o que o nosso material aí nos aplica. Então ele pede para a gente introduzir aí para vocês, depois desenvolver a habilidade, e depois a gente sistematiza tudo que a gente aprendeu, e isso foi dividido aí em 5 atividades. E no decorrer aí desse semestre, dessa UC1 aí, né, o UC1, em muitas escolas a gente chama de UC1, mas tem algumas escolas aí que a gente está chamando essa daqui de UC7 também. O professor aí, ou vocês também, pode ser que esteja familiarizado aí, UC1 ou UC7, e aí a gente está dividindo aí em 5 atividades. Tá aí, a de hoje é a última do desenvolvimento. Então vamos lá, ó. O eixo estruturante dessa atividade 5 é o empreendedorismo, falando aí em como a gente ser um empreendedor, né? Ser dono dos nossos próprios negócios, pensando até que quando a gente constrói um projeto de vida, nós também estamos num empreendimento com nós mesmos. Esse empreendimento é a construção aí do nosso projeto. O objetivo da atividade 5 é estudar e compreender como funcionam os financiamentos e os cálculos correspondentes para entender o que se paga do valor financiado ao longo de um período. Nós usamos vários simuladores aí de financiamento, usamos simuladores também de investimento, né? Falamos bastante de investimento na atividade 4, aí, renda fixa e renda variável, como que era essas 2 rendas. Nós vimos também que a poupança aí não é nem renda fixa e nem renda variável, a poupança é para a gente poupar mesmo, ele não traz um rendimento muito alto. A poupança é uma coisa mais conservadora, não é agressiva, aí como no mercado financeiro a gente chama. Todas essas aulas, elas são aí sugeridas através desse material, mapa, material de apoio ao planejamento e práticas do aprofundamento da segunda série aí do ensino médio. Então, toda a minha aula aí está estruturada aí com base nesse material. E aí, então, eu vou dar andamento aí à aula. Como nós estamos chegando aí no fim da atividade, este é o momento de refletir e avaliar o nosso próprio trabalho aí. Como foi o seu trabalho ao longo desse componente? Então, a gente está falando aí de educação financeira. De educação financeira.
Lembrando que a gente precisa ter disciplina, né? Quando a gente fala aí em educação, em gastos. Ontem na aula foi muito falado o que é gastar, né? O que é gastar para você? E a gente gasta energia, a gente gasta roupa, a gente gasta o calçado. O que é gastar? Gastar é consumir, não é consumir? Então os estudantes que vieram aí, eles entraram nessa discussão aí, como que é gastar para você. E aí, ao longo do nosso componente, ao longo de todas essas 5 atividades, dividida em 3 etapas, o que será que a gente aprendeu, né? Nas primeiras aulas da atividade 1, foi muito falado aí se a gente sabia o que era desejo, o que era necessidade. Será que vocês, refletindo aí tudo que a gente passou juntos, a gente já sabe essa diferença quando a gente for gastar alguma coisa, quando a gente for consumir ou comprar alguma coisa, a gente sabe o que é desejo, o que é necessidade. Então, é o momento de refletir e avaliar o seu próprio trabalho ao longo dessas aulas, considerando aí o que foi sucesso. O que é legal você compartilhar com o seu colega, olha, isso eu aprendi muito aqui nessa aula, isso eu não aprendi. Ontem os estudantes lá da escola de Itapecerica da Serra, eles falaram, eu aprendi bastante sobre juros, sobre financiamento, sobre investimento. Então, o que você aprendeu, o que você compartilharia? Você sabe usar o cartão de crédito? Nós falamos bastante, aí teve uma atividade que explorou muito. Ler um boleto bancário, será que a gente sabe aí ler um boleto bancário? Ler as instruções dele, o que é juros rotativo do cartão de crédito. Nós falamos bastante aí sobre isso. E as primeiras aulas aí, a gente queria saber como vocês organizam os seus gastos. E aí a gente utilizou aí 2 palavras, uma palavra e um verbo. Então a gente usou planejar e orçamento. Nós usamos assim, a gente faz um orçamento e depois a gente planeja, ou a gente planeja e depois faz um orçamento. Então a gente usou aí orçamento e planejamento. Orçamento e planejamento, será que elas se correspondem? Será que elas são a mesma coisa? Será que eu preciso orçar primeiro para depois planejar? E aí a gente percebeu, né, que se a gente fizer um orçamento primeiro do que cabe no nosso bolso, aí a gente consegue fazer um planejamento. Então, dentro do guarda-chuva planejamento, está aqui o orçamento. Então, o guarda-chuva principal aí é planejar. E dentro dele a gente pode fazer um orçamento. E aí dentro desse orçamento tem os gastos previstos e os gastos realizados. Nem sempre o que a gente previu, a gente vai ter gasto. Com certeza, né? Acho que na maioria aí das famílias do responsável, a gente sempre gasta um pouco mais do que previu. A educação financeira mostra que a gente tem que tentar manter esse equilíbrio aí, tentar prever e gastar sempre aí igual a essa disciplina aí. Como organizar? Então, nas primeiras atividades, nós falamos aqui, ó, planejar, anotar, né, fazer o orçamento. Fazendo o orçamento, estabelecer metas aí para organizar. Então, a gente tem que ver quanto que a gente ganha, né, o quanto eu posso, não dá um passo maior do que a gente consegue, né? Então a gente não pode gastar mais do que a gente tem, que senão a gente entra aí numa dívida e aí fica caro para nós. E a gente tem que refletir sempre o que é desejo e o que é necessidade. Então aqui, ó, pensando nas aulas anteriores, necessidade é vestir-se, né? Então vestuário aí, vestir-se. Então, a necessidade aqui é vestir-se. Então, é comer, se vestir. Então, essa é a necessidade básica. A gente precisa se alimentar, a gente precisa usar aí o meio de locomoção. O transporte também entra como aí uma necessidade. Se a gente vai à escola, ou se a gente vai ao trabalho, a gente também precisa desse transporte. Comer e vestir é a necessidade aí básica. Tem a moradia, né, que a gente também paga, mas provavelmente a maioria de vocês deve morar aí com o responsável. Não tem essa despesa aí, vamos dizer, de despesa. Mas a gente também tem aí como necessidade água, luz, o próprio condomínio, se a gente mora em prédio ou não. E o que é desejo, né? Desejo
é tudo o que você quiser. Então, desejo, ele está bem... Ontem a gente falou aí com os estudantes que estavam aqui, se desejo e sonho era a mesma coisa. Será que é a mesma coisa? Fica aí o questionamento aí. Desejo e sonho é a mesma coisa? Será que o desejo é mais caro que o sonho é mais caro que o desejo? O que será que vocês pensam sobre desejo e sonho? Mas pensando aí nessa palavra aí, desejo, comparado com necessidade, o que a gente deseja, né? Ontem a gente falou, a gente deseja comer uma coxinha todo dia, tomar refrigerante todo dia, mas também não é saudável e é um pouco mais caro, né? Sendo que a água aí sai um pouco mais em conta. Então, esses desejos aí momentâneos, instantâneos, eles também afetam aí o nosso bolso na hora que a gente for desejar. Desejo pode entrar também uma roupa cara, um tênis caro, um telefone aí que a gente às vezes precisa de um telefone para se comunicar, mas o desejo de ter um telefone mais caro, da última moda, isso é um desejo. Então, na necessidade, né, a gente precisa se comunicar, vamos colocar aqui a comunicação, mas um desejo aí de comprar um aparelho, né, um telefone, vou pôr aparelho, de comprar aí um aparelho mais caro, né, o da moda mais caro. Opa, isso já entra como desejo mais caro. Eu acho que eu vou pegar a menina de Libras mais caro ou da moda aqui, ó. Isso é um desejo. Desejo também aí é ir ao restaurante todos os dias, isso é um desejo, a gente pode, né, se alimentar aí com as coisas da nossa casa. Eu, por exemplo, eu poderia comer fora todos os dias em restaurante, mas eu trago a comida de casa, eu trago a marmita. Tudo isso aí entra também numa disciplina aí financeira, numa consciência financeira. Então tá aí, a gente precisa sempre refletir o que é necessidade e desejo na hora que a gente for consumir ou comprar qualquer coisa aí. Isso é uma dos pilares, da base da educação financeira. E aí, caminhando aí, como que foi as nossas aulas, nós pensamos assim, o que é um sonho, né? Se o sonho era a mesma coisa que desejo, que foi falado no slide anterior, mas qual o tamanho do seu sonho? O que você deseja alcançar? Será que sonho tem tamanho? O que você deseja alcançar? Qual o seu projeto de vida, né? Qual o seu projeto de vida? O que você quer construir aí, pensando nos aspectos financeiros? Quanto? Quanto você precisa para construir tudo isso? O que você almeja? Nós vimos bastante aí sobre isso. Fora o quanto, a gente precisa saber como que a gente vai conseguir. Como? Como pretende colocar aí o seu projeto em ação? Pensando aí nos estudantes que tiveram ontem comigo, está muito recente, né, a visita deles. 2 vieram 4, 2 deles já trabalhavam, então eles pretendiam já começar a guardar dinheiro, e 2 não trabalhavam ainda, mas eles ganhavam uma mesadinha e eles guardavam aí tudo que eles ganhavam. Então, como você pretende, você que está assistindo agora, como você pretende alcançar esse projeto financeiro aí, esse sonho? E qual o prazo? Qual prazo você estabeleceu para conquistar isso? Então, a gente tem alguns prazos, né? 3 estipulados aí na educação financeira. Curto prazo, longo prazo e médio prazo. Então, ontem nós estipulamos aí que o curto prazo seria o final do ensino médio aí em 2023. Uma coisa a curto prazo aí que falta 1 ano e meio. A médio prazo aí uns 5, 6 anos e a longo prazo aí uns 10 anos. Qual que é o seu prazo aí para você conquistar? Todos eles queriam uma casa própria. Ontem eles falaram que a longo prazo eles queriam ter uma casa própria. E o seu aí, qual que é o seu a longo prazo, a curto prazo e a médio prazo? Pensando aí nos prazos e como construir isso. E ainda esse sonho aí, ele pode alterar no meio do caminho, esse projeto de vida. Não que você está pensando hoje, em 2022, um projeto, ele vai se concretizar daqui 10 anos. E se ele não se concretizar, o que você vai fazer? Não é para ficar angustiado, nem depressivo. Os planos e os projetos, eles mudam de caminho conforme a maré e conforme as ondas vão acontecendo.
O meu mesmo mudou aí bastante vezes. Eu comecei de um jeito e agora já estou em outros projetos. A maturidade também nos faz acreditar e pensar em outros projetos. Pensando aí na entrevista que eu fiz com a professora Elaine daqui do Centro de Mídias, ela começou aí pensando num intercâmbio para o Canadá e aí ela vai terminar com um intercâmbio na Austrália. Então esse projeto também vai mudando aí no meio do caminho. Então é só exemplos de que projetos podem ser mudados e não precisa ficar angustiado, nem triste porque não deu certo, porque é assim mesmo, eles vão mudando. Dentro desse sonho, como e metas, ainda tem mais dois. Mais três. O investimento pessoal, o investimento financeiro e o outros. Então vamos lá, o que eu preciso investir para o meu pessoal aí, para o meu intelecto aí, o que eu preciso? O que eu preciso fazer para concretizar meu projeto? Então, se você for fazer um intercâmbio, vamos pensar aí na cultura, na língua do outro país. Se eu quiser, o que eu preciso intelectualmente, pensando, né, num investimento pessoal, o que eu preciso fazer para construir? Eu quero ser um empreendedor. Então, eu vou estudar como que montar uma empresa, como não montar. Então, esse investimento pessoal também ele requer um investimento, né, financeiro, e fora isso ele também requer um tempo aí que você vai precisar ter para fazer esses estudos. E o investimento financeiro, qual é o valor necessário que você precisa aí? Quanto eu preciso? Pensando, né, no dinheiro de hoje, em 2022, quanto será que eu preciso? Qual o seu projeto? E aí, outros, eu queria que vocês aí na escola compartilhassem o que faltou aí desses 5. Então, retomando aí, do sonho, do como, da meta, o que mais faltou aí do investimento pessoal e do investimento financeiro? O que seu colega aí falou que seria aí interessante também colocar aí nesse 6º elemento aí? Pensem aí, coloquem aí no diário de bordo de vocês. Continuando, então, agora eu sistematizei o que eu desejo alcançar com o meu sonho, como eu pretendo colocar isso em ação, qual o prazo, pensando aí numa meta, e os investimentos. São 2 investimentos, o financeiro e o intelectual. Dentro do intelectual pode haver aí o financeiro, se a gente for comprar ou gastar aí com livros. Ontem foi falado, né? Eu compro livros para poder entender. Então, isso é um investimento intelectual aí, mas ele cai também no financeiro, porque a gente comprou e consumiu aí. Então, precisa pensar aí nesses 4 pilarzinhos aí, nesses 4 pedaços aí, a gente precisa pensar na hora que a gente for construir o nosso projeto de vida. Aí nós falamos assim, como eu me projeto no futuro? Como eu me vejo no futuro? Eu no futuro. Pedimos aí para vocês escreverem uma carta, como você se vê no futuro? Quem é você aí daqui 5, 10, 15 ou até 20 anos? Como será que eu me vejo, né? E ainda eu falei, eu tô com 40 anos, daqui 20 anos eu tô achando meio longo demais, mas dá para escrever também. Então, como você se vê no futuro? A curto prazo, a médio e a longo prazo. Como eu me vejo? Então, essa carta a gente escreveu lá em fevereiro, março, e agora que a gente está aí, finalzinho de junho, nós vamos abrir essa carta para ver se, depois aí dessa educação financeira, depois aí de 6 meses, 4 meses indo à escola, será que mudou alguma coisa? Será que não mudou? E aí, nas outras atividades, nós ganhamos um envelope com R$ 2.500, fictícios, óbvio, e a gente tinha que gastar esse dinheiro. Será que a gente gastou tudo ou a gente guardou? Como foi feita a escolha dos produtos que eu queria consumir ou não? Como será que foi feito isso? A professora Érica, da Escola Estadual Oswaldo Aranha, ela mandou mensagem para mim e ela falou: por incrível que pareça, os estudantes daqui dessa escola quiseram gastar esses R$ 2.500 pagando contas atrasadas. E você, o que será que você fez aí com esses R$ 2.500? Então, você poderia escolher qualquer produto
e poderia torrar o dinheiro, gastar tudo ou não. E depois tinha alguns questionamentos. Vamos lá, então. Qual é a marca do produto? O que te fez escolher esse produto aí, pensando que você tinha R$ 2.500? Que loja você pretende realizar essa compra? A loja que pretende realizar essa compra, se o pagamento foi à vista, se o pagamento foi a prazo, o valor e a quantidade das prestações, será que você pagou a prazo? Será que teve juros? Será que você usou cartão de crédito? Como será que foi feita essa escolha aí? Por que você escolheu essa forma de pagamento? Então, daria para comprar, né? R$ 2.500 dá para comprar aí algumas coisas. Nós fizemos a simulação aí de 3 situações. Então, na situação 1, você, estudante, comprou tudo à vista e não sobrou dinheiro nenhum, torrou dinheiro. Na situação 2, comprou aí tudo a prazo, mas também não sobrou dinheiro, você foi gastando. E na situação 3, comprou à vista e ainda reservou aí uma quantia. Lembrando que essa reserva de emergência, nós falamos bastante aí na aula, nem sempre é uma emergência aí para alguma coisa ruim, para alguma doença. Às vezes a gente guarda aí essa reserva para alguma promoção, algo que a gente queira muito e tá com desconto agora. Porque se a gente tiver que guardar alguma coisa para alguma doença, a gente não vai querer guardar, a gente vai falar assim, não vou ficar doente, é melhor eu não guardar. E também, às vezes a gente pensa assim, eu vou guardar para alguma coisa ruim, então eu não guardo. Então vamos pensar sempre que a gente vai guardar alguma coisa para alguma coisa boa, para uma viagem que tiver em promoção e a gente quer viajar muito, para um livro que a gente quer comprar, algo que a gente guarda para alguma emergência positiva. Vamos pensar aí nessa emergência aí, reservou sempre uma quantia de uma emergência positiva aí, a nosso responsável, a nossa mãe, o nosso pai, quem mora com a gente, precisou aí de um dinheirinho porque achou uma coisa muito bacana, tá aqui, e você teria essa reserva. É muito, muito gostoso ter esse valor aí para poder contribuir aí nos desejos dos nossos familiares, das pessoas que moram com a gente. E por último aí dessa atividade, para a gente estar encerrando aí a aula de hoje, nós fizemos muitas aulas aí, o quanto eu custo. Será que você custa caro? Será que você custou barato? Será que você já pensou aí quanto você custa? Quanto você custou aí para o responsável que mora com você? Do 0 aos 16 anos, pensando hoje que vocês têm aí por volta de 15, 16 anos, né? Então, do 0 aos 16 anos, do 0 aos 16 ou aos 15 anos, quanto foi que vocês custaram? E já fizeram essa pesquisa. E aí eu mostrei para vocês essa pesquisa e nós projetamos, nós pegamos alguns professores que têm filhos pequenos e eles projetaram aí quanto que eles estão gastando, aí quanto que os filhos aí estão custando para eles. Então vamos lá. Então, se a gente for pensar, né, nos gastos primários aí, né, os gastos básicos, moradia, educação, lazer, e a gente coloca aí outros gastos e daí um total. Pensando aí que até os 15, 16 anos, tá? A classe A, B, C e D, lembrando aí que nós aqui, economicamente falando, a gente é dividido em classes sociais. E como que é feita essa métrica, né? Como é feito isso? Pela quantidade de salários mínimos que a gente ganha. Então, se a gente ganha 1 ou 2 salários mínimos, a gente está inserido numa classe social. Se a gente ganha mais que 40 salários mínimos, nós estamos inseridos em outra classe social. E aí eles conseguem fazer, com esses dados estatísticos, eles conseguem tabelar e ver a média aí do brasileiro. Então, vamos lá. Então, como a gente está dividido em classes sociais, a classe A, a classe B, a classe C e a classe D, e esses valores aí que a gente gasta com moradia, com educação, com lazer, com outros aí, dando um total aí desses valorzinhos aqui. A fonte aqui, o Instituto Nacional de Vendas, ele está no nosso material. Essa tabela aí, peça para o seu professor, se você ficou curioso, mais detalhes aí, mais informações. Mas nas nossas aulas do repositório da atividade 1 e 2, tem aí quanto você custa, a projeção, quanto que era aí
a minha papinha, a minha fralda. Quanto será que do 0 aos 16 anos, aos 15, né? Eu gastei aí. Quanto será que... Quem custeou isso para mim, né? E dos próximos 15 anos, quanto será que eu vou gastar? Quanto? E é isso que fica aí essa reflexão para vocês fazerem e colocar no diário de bordo de vocês. Eu vou ler o Agora é com vocês, então tem um Agora é com vocês. Alexandre recebeu um salário no valor de 2.800 e ao longo do mês observou as entradas e saídas de caixa. O que é caixa, né? Então, se a gente for falar em entrada e saída, a gente pode pensar aí em despesa, que a gente falou bastante também, e receita. Então, o salário dele é como se fosse aí uma receita. No dia 5, aí, ele pagou o aluguel no valor de R$ 1.600. No dia 7, ele colocou gasolina no carro aí, R$ 200. No dia 13, ele gastou 340 com farmácia. No dia 19, ele foi ao cinema e gastou R$ 55. E no dia 25, ele gastou R$ 100. Ao final do mês, qual é o saldo aí do fluxo dele? Será que ele ficou negativo? Será que ele ficou positivo? Aí vocês têm que somar, subtrair, o que vocês têm que fazer, né? Pensando aí nesse exercício aí do Alexandre, que ganhou R$ 2.800. A receita dele é 2.800. E o que aconteceu no dia 5, dia 7, dia 13, dia 19 e dia 25 é considerado aí a despesa, no caso aqui do enunciado, é uma saída, né? Uma saída do fluxo aí do que ele recebeu e do que saiu. Então aí vocês têm que fazer essa continha. Fica agora com vocês, dá para dar um print aí na tela e resolver aí no diário de bordo de vocês. O que aprendemos, né? A gente refletiu e avaliou nosso próprio trabalho ao longo deste componente, considerando aí o que foi sucesso para a nossa aprendizagem e o que vem por aí, vem a semana de estudos intensivos, vem a nossa semana SEI. Lembrando que nessa semana ainda vai ter a aula dos 4 professores juntos daqui do Centro de Mídias. Pode ser que aí na escola de vocês também todos os professores dessa UC, da Educação Financeira Sustentável, faça também aí uma roda de conversa aí com vocês para ver o que deu certo, o que não deu. Aqui no Centro de Mídia nós fizemos como foi sugerido aí no nosso material. Não esqueça de avaliar a minha aula. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.